Olá, amigos! Estamos aqui de retorno para o estudo de mais um capítulo da obra Garimpo de Amor, pela veneranda Joana de Ângeles. E hoje nós falaremos do capítulo 26º, Amor e Educação. E aí Joana vai inaugurar o capítulo dizendo assim: educa-se para o amor como dever inalienável para uma vida feliz. Antes de nós tecermos os nossos comentários com respeito a este capítulo desta obra, eu gostaria de trazer aqui à baila alguns conceitos que Joana apresenta em outra obra, Adolescência e Vida. Eu recomendo fortemente que todos os pais, educadores de adolescentes e os próprios adolescentes leiam essa obra. Ela encerra conceitos muito especiais, muito importantes com respeito à adolescência, falando das fases do namoro, da educação sexual, da importância de aliar a própria educação sexual com a maturidade psicológica, fala do reconhecimento do corpo físico no adolescente e como que isso é importante para que ele desenvolva as suas emoções, expresse a sua afetividade, enfim. Vai trazer muitos temas interessantes. E sobre esta obra, o que eu quero falar é exatamente sobre essa parte da educação sexual. Joana de Ângeles faz uma discussão muito lúcida e atual com respeito à educação sexual, dizendo mais ou menos assim, que na nossa sociedade atual hedonista, de culto ao prazer, ao gozo, é muito justo que nós, através da instrução formal, passemos um conhecimento aos jovens com respeito ao corpo físico, ao sistema reprodutor masculino e feminino, às doenças sexualmente transmissíveis, a forma de transmissão, a forma de prevenção, quais os tratamentos disponíveis, que nós falemos sobre métodos contraceptivos, sobre controle de natalidade, planejamento familiar, mas não com o objetivo de fruir, não com o objetivo de transformar o sexo como um divertimento, como um espairecimento, em que hoje estou com um parceiro sexual, amanhã estou com outro e assim vai. Então, é necessário que nós aliemos essa educação sexual, sobretudo nos jovens. Por que essa importância nos jovens? Porque eles estão em formação para a vida adulta. E os conhecimentos que eles adquirem, ainda que eles não sigam aqueles bons conselhos para a vida deles, mas num momento lá na frente, como o filho pródigo que retorna para o lar, aqueles conhecimentos em germe vão ter o solo fértil para poder frutificar, dar frutos e crescer. Então, quando Joana de Ângeles fala do amor e da educação, ela aborda, ela expande o conceito para uma educação do amor. Então, a ideia mais ou menos é a seguinte: nós passamos milênios nos satisfazendo com um amor mais raso, das sensações. O próprio conceito de caridade, só para a gente ter uma ideia, ele aludia ao gozo, ao prazer, ao êxtase. Caridade só veio ter um sentido sublimado com o tempo, sobretudo após o Cristo, quando, através da sua doutrina do amor, ele ensinou que a prática é a própria exemplificação da lei divina. Então, o amor se educa. E a educação, ela passa pelo aspecto cognitivo, intelectual, mas sobretudo moral. E para que nós possamos exercer essa moralidade, é necessário que nós pratiquemos. E pratiquemos de preferência um amor mais sutil, mais sofisticado, mais rebuscado. Então, Joana começa falando assim: a tradição egoística transformou o amor em um recurso utilitarista, isto é, somente oferecê-lo quando se puder recebê-lo de volta, ampliado e recompensador. Não é esse o discurso que nós vemos no dia a dia? Te amo, viu? Tem um amigo meu, Flávio, que ele costuma bastante fazer galhofas.
em respeito a essa assertiva, né? Ou seja, nós declaramos o nosso amor esperando o retorno. E a depender do retorno, nós dosamos mais ou menos amor. É um amor utilitarista, que se dá em função da resposta que nós obtemos. Te amo. Ponto final. Porque amar faz bem a mim. O fato do outro ser beneficiado pelos raios que eu espraio do exercício do amor que sinto é uma mera consequência. O sol interior que condensa todas as aspirações mais sublimadas está dentro do meu coração. Então isso é muito interessante a gente refletir. Em consequência, a generosidade, a pouco e pouco, desaparece do convívio social desde a infância. A infância, ela costuma ser regida por uma fase majoritariamente egóica. A criança acredita que o mundo, os pais, giram em torno de si e que o mundo gira em torno do seu redor. À medida que o tempo passa e que essa maturidade psicológica vai sendo adquirida, ampliada, melhorada, a criança vai vendo que ela não é exatamente o centro das atenções, que há outras crianças, que o espaço dela é delimitado, que é necessário respeitar o outro, a vontade do outro, que há tempo para tudo. Então veja, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai perdendo empatia pelo outro, por achar que o outro é um objeto de satisfação dos nossos desejos. Quantas pessoas na idade adulta não têm essa clara noção? Não, o outro está aqui para me satisfazer. Necessário a gente se educar. E é essa a proposta que Joana traz. O amor adquire, então, a conotação infeliz de intercurso sexual, destituído de compromisso e de responsabilidade, no qual o outro, o parceiro que se afeiçoa, quando abandonado, o que sempre acontece, passa a experimentar dilaceração emocional. E aí o tempo passa, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos descobrindo a sexualidade e lidando com a sexualidade para poder vivenciar emoções, o que são coisas completamente diferentes. E aí utilizamos a própria sexualidade como intercurso para obter aquilo que a gente quer, moeda de troca. E quando nós não conseguimos obter o alvo, nos frustramos. Nos frustramos e passamos a experimentar dilaceração emocional. Porque somos frágeis. A nossa força, pautamos-la num móvel, né, numa areia movediça. Num castelo de cartas, que ao breve sopro se desfaz. Então, é necessário compromisso e responsabilidade. Não fazer ao outro aquilo que não quereríamos que fizesse conosco. Por que nós malbaratamos os sentimentos alheios? Destroçamos os sentimentos alheios. Queremos isso com os nossos sentimentos? É educação. O que se dissemeia facilmente medra e produz, assim, assinalando-a de maneira irrefragável. Uma cultura utilitarista é profundamente infeliz, porque ninguém pode viver sem o concurso de outrem, sem a participação do companheirismo, que o dinheiro ou o poder jamais podem conquistar. Nós esquecemos de vivenciar as emoções e nos afeiçoamos à ganância e o poder numa sociedade utilitarista que está acostumada a comprar aquilo que quer, ao ter e não ao ser. Mas a educação consiste em refletir sobre o ser, em mergulhar para dentro e saber que nenhum de nós pode gozar de plena liberdade. Por quê? Porque nós dependemos uns dos outros. Então eu não posso me dizer absolutamente livre,
tenho liberdade em um determinado ponto, com uma determinada abrangência, com um determinado limite, que vai até onde? Até os direitos do outro, que eu não posso invadir, que eu não tenho o direito de tolher a liberdade de consciência do outro. Ele tem a opção de escolher o que ele quer. E aí Joana continua dizendo: nos lares, o lar é a escola bendita das emoções, sobretudo da educação do amor. Nos lares onde o amor escasseia, os sentimentos são controvertidos e a família se apresenta dissociada dos vínculos de união, cada um trabalhando para vencer na luta e superar o outro. Conflitos, embates internos dentro de casa. Quando nós não temos essa estrutura do lar pautado no amor, vivemos num ambiente controvertido, dilacerado, quebrado. E aí a educação que vai ser construída também vai ser frágil, quebrantável. E aí Joana diz: o amor faz parte do programa de educação no lar e da grade escolar, orientando os impulsos que se devem transformar em sentimentos, os instintos que evoluirão para emoções, a aprendizagem que se encarregará de criar atos de afabilidade e doçura, de reto dever em relação aos demais, produzindo bênçãos para aquele que assim se comporta. A educação começa em casa, diz o brocardo popular, e não podia ser mais verdadeiro. Porque se nós vemos uma sociedade que agride a natureza, que agride os animais, que agredimos uns aos outros, é porque está faltando educação dentro de casa. E uma educação pautada no amor. No momento em que nós temos amor em casa, não há espaço para a agressividade. Medra o sentimento de afabilidade e doçura e da autêntica fraternidade. Então, em sentido extremo, nós vivemos desamor porque falta amor no lar. Então, se estamos dispostos a formar um lar, o elemento princípio não é ser pessoas de sexos opostos. Hoje nós temos diversas configurações de lares e é necessário respeitá-los todos. O objetivo, a necessidade básica de um lar é que tenha amor. E aí Joana vai concluir o capítulo dizendo assim: da mesma forma, educa-se para o amor, como dever inalienável para uma vida feliz, permanecendo-lhe receptivo à manifestação que se expande ou à sua captação quando lhe é direcionado. Até para receber amor é necessário ser educado, porque a depender da forma como nós reajamos, nós vamos constranger o outro. Amar se aprende. Por isso que Joana traz essa lúcida discussão a respeito da educação no amor, em todos os tempos. E o maior professor é Jesus. Ninguém mais que ele teve tanta autonomia, sapiência, expertise de ensinar o amor. Vamos aprender com o nosso mestre, o único. Muita paz.